Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu vim falar de um tema um pouco diferente dos meus últimos vídeos. Eu vim falar sobre a questão do respeito às diferenças de opinião, as diferenças de modo de ser, as diferenças no dia a dia. Se você fosse convidar algumas pessoas para sua casa, por exemplo, num almoço de domingo, se você convidasse os seus amigos, os seus parentes e fizesse, por exemplo, um frango, você ia julgar as pessoas que estão à mesa pelo modo como aquelas pessoas comem o frango? Se alguém comesse com as mãos, ou então comesse de um modo diferente do que você se costuma se alimentar, você ia deixar de conviver com aquelas pessoas, ou então ia ficar com raiva delas pelo modo como elas se alimentam? Eu peguei esse exemplo para trazer uma reflexão sobre essa questão de como que às vezes a gente julga muito o outro só pelo simples fato da maneira dele ver o mundo, ou então da maneira dele agir em relação ao mundo ser diferente da gente. Eu tenho algumas coisas que eu ainda tenho trabalhado em mim, estou melhorando com essa questão em relação às diferenças, mas eu geralmente tenho facilidade de lidar com isso, sabe? Tipo assim, o fato de alguém do meu convívio pensar diferente, por exemplo, em relação a crenças, se alguém pensa diferente de mim, se uma pessoa acredita ou não em Deus, se uma pessoa é evangélica ou ela é de outra religião que não a minha, se ela acredita em coisas que são não vão de encontro com o meu jeito de pensar e de acreditar na vida e na espiritualidade, isso não vai mudar o fato de eu conviver com essa pessoa, ou então de eu, às vezes, se for uma pessoa da minha família, ou então um amigo, eu não vou deixar de amá-lo porque ele não tem a mesma crença que eu. Alguns dias atrás aconteceu uma coisa muito interessante, eu fiquei impressionada e achei muito legal. Eu fui participar de uma vivência e uma das pessoas que foi iniciar essa vivência era uma freira. E ela foi fazer uma prece inicial para começar a vivência. E ela começou assim, falando de todas as religiões, né? Quem é de axé, axé, quem é evangélico, fez uma outra saudação. Ela foi falando de várias religiões e cumprimentando as pessoas, sabe? Para mim, assim, como que uma freira poderia ter uma mente tão aberta, assim. Na minha concepção, eu achava que não, que, tipo assim, o fato dela ser freira, ela não ia ter essa abertura, né? Ela até falou tão interessante que ela fez assim, quem acredita nos poderes, nas energias do universo e fez uma saudação, sabe? Ela foi comentando de acordo com vários tipos de pensamento e de crenças e cumprimentando. Eu achei isso muito legal, esse respeito às diferenças, né? E às vezes a gente vê muito preconceito ainda em relação às religiões de matriz africana, né? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Eu também, quando eu era mais nova, eu já passei por esse processo também de ter preconceito, mas eu era por falta de conhecimento. Então, eu venho convidar cada um que está vendo esse vídeo, não só em relação a isso, há vários tipos de preconceito, há vários tipos de dificuldades de lidar com a diferença, às vezes a diferença de opção sexual. Por que que eu vou deixar de conviver, ou então de achar que uma pessoa, pela opção sexual dela, ela é boa ou ruim, né? Ela tá errada ou tá certa, vou ficar julgando ela por uma opção sexual, né? Ou então, às vezes, por uma ideologia, por um modo de pensar, né? Eu acho muito interessante vou falar de uma experiência minha. Eu e meu marido, a gente conversa sobre vários assuntos e tem alguns temas que o meu jeito de pensar diverge do dele. Mas eu respeito ele, ele me respeita. Isso não faz com que a nossa relação fique conflituosa, ou então que diminua o nosso amor, ou então que atrapalhe a nossa convivência. A gente apenas pensa diferente,
mas o fato da gente pensar diferente não atrapalha em nada a nossa relação ou o nosso amor, né? Então, esse que é o convite que eu trago para cada um, para refletir sobre como que você age com as pessoas que pensam diferente de você, né? Ou então que agem diferente de você, ou então que às vezes têm ideais diferentes, em vários setores da vida, né? Pode ser em relação à espiritualidade, pode ser em relação a essa questão de como que a pessoa vê essa questão de opção sexual, pode ser em relação à criação de filhos, pode ser em relação a vários temas, né? Como que você lida, você em relação à religião, à política, como que você lida com isso? Você deixa que essa divergência de opinião afete as suas relações, as suas amizades, o convívio com as pessoas, ou você respeita aquela pessoa que não é só, ela não se define só por aquele pensamento em relação àquela situação. Ela é um ser humano que tem várias coisas que você vai analisar, né? Você deixaria de conviver com uma pessoa, de ser amiga, ou então de achar que aquela pessoa é uma pessoa legal, que você quer ter na sua vida, só porque ela pensa diferente em relação a alguma coisa, né? E então a reflexão que eu trago é sobre isso, sobre o respeito às diferenças, sobre essa questão do preconceito, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que analisar como que a gente age no mundo, né? Até para evitar o sofrimento, né? Das outras pessoas, né? Como que é para aquelas pessoas que às vezes se sentem excluídas por N motivos que às vezes não é como a maior parte da sociedade pensa, a pessoa às vezes pensa diferente. Será que ela deve ser julgada, excluída? Ou então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e a respeitar, né, o ser humano como um todo. Esse é meu convite. Eu gostaria também de convidar quem ainda não me segue, curte aqui o vídeo se você gostou, me segue aqui no canal, compartilha se você achou o assunto interessante, comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, pode também sugerir o que você gostaria de ouvir eu falando aqui, ou então gostaria também de discutir sobre algum assunto, né? Eu estou aberta e gratidão por ter assistido meu vídeo todinho. Tenha uma ótima semana.